Bom dia. Neste momento eu vou fazer um estudo com o título Eu creio que a Trindade é um ensino bíblico. Introdutoriamente gostaria de falar que nós vivemos numa época que é denominada de pós-modernismo. É uma época que é caracterizada pela relativização de todas as coisas. Então, no pós-modernismo, as pessoas querem dizer que tudo é relativo. E assim sendo, nós ficamos em grande dificuldade para dizer que a verdade é absoluta. Mas nós não devemos desanimar. Nós não devemos desanimar e pregar a palavra tal como ela é. E eu sou um crente evangélico e creio na Trindade e procurarei mostrar com provas bíblicas que a Trindade é um ensino bíblico realmente. Mas agora vamos falar sobre as ênfases do modernismo e do pós-modernismo. Agora vivemos no pós-modernismo, o modernismo ficou para trás. E qual que era a ênfase do modernismo? Era fatos, observação e lógica. Agora, na nossa época, é sentimentos e especulação. Hoje em dia, as pessoas vivem mais pelos sentimentos, pelo que ela sente e pela especulação. Ou seja, ela não aceita a verdade de imediato, a priori, mas ela fica especulando sobre o que nós estamos falando. E naquela época do modernismo, eram os fatos, a observação e lógica. Eles iam muito pelos fatos, pelo que realmente era, e pela observação e pela lógica, pelo raciocínio. A ênfase do modernismo também era de verdade absoluta. O modernismo cria numa verdade absoluta. Agora o pós-modernismo crê que a verdade é relativa, cada um constrói a sua verdade, eles já creem que é relativa. E nós estamos vivendo numa época em que as pessoas creem que a verdade é relativa. E na ênfase do modernismo era monoteísmo bíblico. Eles criam que existe um único Deus e criam na Bíblia. Mas agora, na ênfase do pós-modernismo, a época em que estamos vivendo, é o pluralismo espiritual. Eles acham que toda religião é boa. E realmente nem toda religião é boa. Haja vista os atentados terroristas que temos sofrido ultimamente. E também a ênfase do modernismo era num relacionamento pessoal. Eles enfatizavam muito um relacionamento pessoal. As pessoas eram mais unidas. Agora a ênfase nossa já não é num relacionamento pessoal, mas numa comunidade espiritual. Agora é como se as pessoas dão mais ênfase nas massas hoje em dia, numa comunidade espiritual, ou seja, uma coisa que não precisa ter um relacionamento pessoal, mas pode-se ter uma ideia, ser participante da mesma ideia. E a ênfase do modernismo era padrões morais bíblicos. Eles, não digo que todos, mas a ênfase era num padrão moral bíblico. Um padrão que estivesse de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a ênfase do pós-modernismo que estamos vivendo é o relativismo moral baseado em sentimentos. Relativismo moral. Então, hoje em dia, em épocas passadas, a família era constituída de pai, mãe e filhos. Hoje em dia, a família no pós-modernismo pode ser constituída de tudo quanto é coisa. A novela da Rede Globo demonstra isso em alguns de seus quadros, onde a família é constituída de casal lésbico, é constituída de pessoas separadas, de troca de casais, todos vivendo junto. E até mesmo o casamento gay, hoje em dia as pessoas querem colocar como válido para constituir uma família e englobando a isso a adoção de crianças. Então, o comportamento sexual definido na Bíblia era a ênfase do modernismo. Agora, do pós-modernismo, a ênfase é identidade sexual opcional. Você opciona pela sua identidade sexual. E até apareceu aquele caso de gêneros que estão dizendo aí, baseados no pensamento da feminista Simone de Beauvoir, que ninguém nasce homem ou mulher, e isso
constou da prova do Enem. A ênfase do modernismo era conhecimento objetivo, um conhecimento de fora. Agora a ênfase do pós-modernismo é um conhecimento subjetivo, aquele que está dentro de cada pessoa. Então não há um padrão normal absoluto para todas as pessoas, mas cada um pode ter a sua própria verdade de acordo com os seus sentimentos. A ênfase do modernismo, que já ficou para trás, era valores tradicionais, como a família e outras coisas, os familiares almoçarem juntos na mesma mesa. Hoje em dia a família, um almoça num quarto, outro no outro, um em frente ao computador, outro em frente à televisão, algum até mesmo conversando e no celular. Então mudou todos os valores tradicionais, as roupas, os cortes de cabelo. Hoje em dia os homens usam brincos, usam cabelo maior do que das moças, os jovens estão cabeludos e as moças carecas, em muitos casos, ou quase isso. Hoje em dia os valores próprios, sem certo ou errado, cada um acha, esse valor para mim é apropriado, não existe o certo ou errado. Eu posso agir da maneira que eu quiser. Os valores tradicionais ficaram para trás. E a perspectiva científica era a ênfase do modernismo. Agora a ênfase do pós-modernismo é misticismo e espiritualismo. Por isso que existem tantas místicas, o movimento New Age aí aparecendo nos desenhos animados, aparecendo nas novelas, aparecendo nos costumes. Haja vista nesse final de ano, quantas pessoas colocaram sua crença, acreditaram que um objeto, uma pedra, ou até mesmo uma comida, ou uma veste branca poderia lhe trazer sorte para o ano de 2016. A argumentação doutrinária era usada no modernismo. Agora, hoje em dia, as pessoas não gostam de uma doutrina, eles preferem uma descoberta pessoal, não uma doutrina fixada, um dogma. São contra o dogmatismo, mas as pessoas preferem ela própria, ou elas próprias, descobrirem através de uma descoberta pessoal aquilo que eles acham que deve ser usado como ensino para a sua vida. E uma ênfase do modernismo é que a igreja era composta do povo de Deus. A ênfase do modernismo é que a igreja era a eclesia, era a comunidade do povo de Deus, era a carralho, onde um grupo de pessoas representavam a igreja, reunidos para adorar a Deus. Aqueles que foram de fora, chamados de fora para dentro. Por isso que a palavra eclesia é formada de que significa de fora para dentro, e kalel, que significa chamar. Então era a reunião dos chamados de fora para dentro. Isso era usado também no tempo grego para reunir as pessoas. As pessoas eram reunidas na ágora, e as pessoas reunidas na ágora eram chamadas de ecclesiae, ou seja, elas eram a igreja. E Jesus foi o primeiro a usar no Novo Testamento a palavra eclesia, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja estava firmada sobre a rocha, que é Cristo, uma rocha inabalável e inamovível, Jesus Cristo. E agora, hoje em dia, a ênfase do pós-modernismo é que a igreja é a comunidade cultural. Ou seja, é uma comunidade que apenas preserva uma cultura, não é um corpo vivo, um corpo orgânico formado por pessoas. Daí entramos na questão do jeovismo, ou seja, das testemunhas de Jeová, e elas têm os seus pensamentos sobre Deus um tanto quanto equivocados. E o pensamento que elas têm sobre Deus, eles usam muito a lógica, o raciocínio. Por exemplo, dizem porque Deus tem um local estabelecido, porque Deus vive numa localidade, ele não pode sair daquela localidade. Como se Deus fosse uma espécie de Deus do Olimpo, que só pode agir naquele determinado monte e não pode sair dali para agir em outros lugares. Senão, vejamos. Aqui, olhando nesse livro sobre heresias e modismos, nós vemos aqui o pensamento das testemunhas de Jeová sobre Deus. É um pensamento complexo,
muito complexo demais para nós concordarmos com isso. Então eles colocam os seus vídeos e não querem ser refutados. E quando colocam comentário nos vídeos que postamos, são comentários sem educação, são comentários até mesmo xingando as pessoas. E uma das técnicas de você acabar com o seu inimigo é você atingindo a alma dele. A alma é a substância mais sensível que existe no universo. E você atacando a autoestima da pessoa, você derrubando a autoestima da pessoa, você consegue derrubá-la como um todo. E é assim que eles pretendem fazer quando falam que a gente é fraca. Eles dizem que a pessoa é um retardado, que a pessoa é fraquinho demais, que o argumento não presta. E assim vão falando, e se a pessoa que postou o vídeo colocar para dentro todas essas negações, essa pessoa vai desanimar e não vai colocar mais vídeos contra eles. Essa é uma tática engenhosa deles, quando começam a diminuir a sua pessoa para que você desista de lutar contra eles e até mesmo aderir ao grupo deles. As Testemunhas de Jeová. A Sociedade Torre de Vigia é a organização das Testemunhas de Jeová, e cujo movimento é hostil a todos os ramos do cristianismo. Eles são hostis a todos os ramos do cristianismo, o qual eles chamam de Babilônia religiosa, incluindo os cristãos nominais. Até aqueles que não são cristãos praticantes são inimigos deles. Suas crenças e práticas são contrárias ao cristianismo bíblico que atravessou os séculos, desde a era apostólica. Para simplificar suas crenças, basta colocar um não diante de tudo aquilo em que nós cremos. Se você quiser simplificar as crenças das Testemunhas de Jeová, coloque o não, se você é crente evangélico, em tudo aquilo que você crê, porque eles creem realmente o contrário do que nós pensamos. Aqui nós vamos ver o que eles pensam sobre Deus, o pensamento sobre Deus e a Trindade. Seu erro sobre Deus, olha o que eles dizem. Eles dizem que Jeová não é onipresente e nem onisciente, por isso não pode prever o futuro. O Deus das Testemunhas de Jeová não sabe todas as coisas. Ensinam que Jeová não sabia o resultado da prova de Abraão em Gênesis capítulo 22, versículo 12, capítulo 18, versículo 20 e 21. Os teólogos da Torre de Vigia explicam, olha o que eles explicam sobre Deus. Uma pessoa que tem um rádio pode ouvir as notícias mundiais, mas o fato de que pode ouvir certa estação não significa que realmente faça isto. Ela precisa primeiro ligar o rádio e daí selecionar a estação. Da mesma forma, Jeová tem a capacidade de predizer eventos, mas a Bíblia mostra que ele faz uso seletivo e com discrição dessa capacidade. Então Deus não conhece todas as coisas, ele faz uso seletivo e discreto para conhecer todas as coisas. É como se ele tivesse de ligar um rádio para saber as notícias. Uma comparação absurda. E de onde eles tiraram essa ideia? Em qual livro das Testemunhas de Jeová está colocado esse pensamento? Eu aqui, mesmo que seja um pouco difícil, eu vou mostrar aqui de onde que eu tirei essa ideia de que Deus tem um conhecimento seletivo e com discrição, porque essa é a capacidade dele, como se ele precisasse de um rádio para saber das coisas. Está aqui, ó. Raciocínios à base das Escrituras, página 116. No raciocínio a base das Escrituras que eles colocam essa ideia de um Deus limitado. É um Deus que não pode sair do seu lugar, já que está na oração do Pai Nosso, diz: Pai Nosso que está nos céus. Então eles já começam tendo uma ideia de Deus por esse lado. Um Deus que não é onipotente, não tem todo o poder e não é onipresente. Não está em todos os lugares ao mesmo tempo e que faz uso descritivo
que faz uso seletivo e com discrição de seu conhecimento, como se ele precisasse, como nós, para saber as notícias de ligar um rádio. Hoje em dia seria consultar a internet. É como se Deus precisasse de um notebook para saber o que está acontecendo no mundo. Isso é um absurdo. Isso é ir contra os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, que são as qualidades de Deus ou aquilo que é próprio do ser de Deus, que o homem não tem. Nós vemos aqui pela Bíblia que logo no primeiro versículo da Bíblia aparece algo que demonstra uma pluralidade existente em Deus. Vamos ver. Aqui no livro de Gênesis, no hebraico, está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayetah tohu vavohu, ve'rosher al pinei tehom, ve'ruach Elohim merahefet al pinei hamayim, vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O interessante é que a palavra Elohim aqui está no plural. O substantivo Elohim está no plural. Mas o verbo bará, criou, está no singular. Elohim é uma forma plural do nome de Deus, é um dos nomes genéricos de Deus, ou seja, Elohim também é usado muitas vezes para se referir aos juízes de Israel e até mesmo aos ídolos pagãos. Mas neste caso é fácil de identificarmos pelo contexto, quando se está falando do verdadeiro Deus ou quando se está falando de líderes ou até mesmo de juízes humanos. Bom, o interessante também é que eles, sendo contra a pessoa do Espírito Santo, eles colocam força ativa no lugar de Espírito de Deus, mas o texto hebraico não permite uma interpretação esdrúxula dessa forma. No texto hebraico está Ve'ruach Elohim, e o Espírito de Deus, um vav conjuntivo aqui. Ve'ruach Elohim merahefet. Merahefet significa pairava sobre a face das águas. Então já fala do Espírito Santo aqui como o Espírito de Deus, e não como uma força ativa. E se nós percorrermos as páginas das Sagradas Escrituras, nós vemos um plural que designa mais de uma pessoa nesse Deus maravilhoso, ou seja, não cremos em três deuses, mas um único Deus. Mas esse único Deus, ele é uno e triuno ao mesmo tempo. No versículo 26 de Gênesis, o versículo 26 fala assim: aqui, Vaiomer Elohim, e disse Deus, Naaseh Adam Betsalmeno Kidimuteno, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então aqui o que eu quero enfatizar é o Naaseh, façamos, vem de assá, fazer de algo existente, diferente de bará, que significa criar do nada. Então aqui façamos indica mais de uma pessoa em Deus. Não creio aqui que seja um plural de majestade, e tampouco Deus estava conversando com os anjos ou consigo mesmo. Mas houve uma espécie de pacto da Trindade antes de criar o homem, como houve o pacto da redenção antes de Cristo vir ao mundo. Também quando nós percorremos as sagradas páginas das Escrituras, podemos perceber que existe novamente esse plural que aparece denotando mais de uma pessoa em Deus. Aqui nós vemos aqui na passagem que trata do pecado original,
que Deus fala assim, usando o plural novamente. Estou aqui com a Torá, que é a lei de Moisés, produzida pela Mayanot e da Sefer, não, da Mayanot, tem a Sefer que produz também. Essa aqui é chamada de a Torá viva. Deus disse: o homem tornou-se como um de nós no conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 22. Agora ele deve ser impedido de estender sua mão e também tomar da árvore da vida. Ele pode comê-la e viver para sempre. Então é interessante aqui, novamente nós vemos que o homem tornou-se como um de nós. Isso mostra que Deus estava falando com quem? Consigo mesmo. Ele estava falando com alguém. Os anjos não podem ser como Deus, pois os anjos são menores do que Deus. Então quem é esse nós aqui? Só pode ser a Trindade. Daí alguns dizem, não, mas pode ser, mas então pode indicar mais de 4, 5 pessoas. Mas quem é chamado nas Escrituras por Deus é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ninguém mais. Agora, quando nós partimos para novamente dar uma olhada no outro livro, agora é um livro do Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias, que teve mais de 100 mil exemplares vendidos. Agora deve ter tido mais, um livro muito bem quisto pelos evangélicos, né? Nós gostamos desse livro, é um livro simples, mas ele fala algo sobre a Trindade na Bíblia. Existem muitos crentes sinceros que estão verdadeiramente confundidos com essa doutrina errônea, que é a doutrina do movimento chamado Só Jesus, que é um movimento que não acredita também na Trindade. Porém, a Bíblia ensina claramente a Trindade e apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas coexistentes, mas distintas. Observe os seguintes exemplos. São pessoas que existem juntas, mas são pessoas distintas ao mesmo tempo. O Pai dá testemunho do Filho como um ser existente e independente, em Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba e ouve-se uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui Deus está dando testemunho do Filho, como um ser existente e independente. O Pai dá testemunho de si mesmo. Deus diz: eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade do Pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração dos que me temem. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 2. O Pai dá testemunho do Espírito. Não por força nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, mas por meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Pai dá testemunho do Espírito. O Filho dá testemunho do Pai. Aqui eu vou pegar a Bíblia para ler João 14, 12. O Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 12. Rapidamente, João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, este fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus falando aqui, mostrando que é uma pessoa distinta do Pai, porque ele foi para o Pai. Jesus fala sobre o Espírito Santo também em João 14. Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito. Aqui essa tradução brasileira usa paráclito, que significa alguém para ficar ao lado e ajudar. É isso que o Espírito Santo faz com o crente. Ele fica ao lado do crente e o ajuda nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade e até ensinando a orar, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Romanos capítulo 8, versículo 26, ou o 27. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro paráclito, a fim de que Ele esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Como Jesus voltou aos discípulos, voltou na pessoa do Espírito Santo. E vamos olhar mais coisas aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho do Pai. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11. Hebreus 3, 7 a 11. 7 a 11. Por isso diz o Espírito Santo. O Espírito Santo falando. Por isso diz o Espírito Santo. Se ele não fosse uma pessoa, ele não poderia dizer nada. Mas ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da provação no deserto, onde os vossos pais me experimentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Porquanto me indignei contra esta geração e disse: eles sempre erram no seu coração, não conheceram os meus caminhos. Interessante aqui essa leitura, que é de um salmo, né? Essa leitura aqui sobre o Espírito Santo é de um salmo, em que os israelitas são rebeldes contra Deus. Então ali no salmo é Deus falando. E aqui fala que é o Espírito Santo que falou dessa maneira, né? Então é interessante nós observarmos que o Espírito Santo é Deus. Eu vou ver se eu acho o salmo em que ocorre essa fala. É o Salmo 95. O salmista convida a louvar o Senhor e admoesta contra a incredulidade. Foi do Salmo 95 que o autor aos Hebreus tirou a fala que eu li agora de pouco. Agora eu vou ler novamente esse daqui. Vinde e cantemos a Jeová. A tradução brasileira usa Jeová. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ação de graças. Celebremo-lo com salmos. Porque Jeová é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante de Jeová, que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto, e ovelhas que ele guia. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras. É Jeová falando aqui. E Hebreus diz que é o Espírito Santo quem falou. Então, o Espírito Santo é Jeová. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas é Deus como Jeová. Senão ele não iria falar as palavras de Jeová que está no Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras. Os pais tentaram ali a quem? Tentaram ao salmista? Não, foi a Jeová. Durante 40 anos estive desgostado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Pelo que na minha ira jurei que não entrariam no meu repouso. Então é interessante nós observarmos aqui e comparando com Hebreus 3 novamente,
fica bem esclarecido que Deus é uno, mas é triuno também. Não triuno na sua deidade. Não existem três deuses, mas sim três pessoas distintas num único Deus. Por isso diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da provação no deserto, onde os vossos pais me experimentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras. Por 40 anos viram as obras de Jeová, que o Espírito Santo está dizendo aqui, mostrando-se Deus. Porquanto me indignei contra esta geração e disse: eles sempre erram no seu coração, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Daí vem a advertência do autor aos Hebreus: cuidado, irmãos, que não haja porventura em algum de vós um perverso coração de incredulidade em apostatar do Deus vivo. Aqui, em apostatar do Deus vivo. Porque foi o Deus vivo que falou através do Espírito Santo aos israelitas incrédulos, e aqueles israelitas incrédulos apostataram. Mas exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que algum de vós não seja endurecido pelo engano do pecado. Pois nos tornamos participantes de Cristo, se guardarmos firmes até o fim o princípio da nossa confiança, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Pois quais foram os que, tendo ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem esteve indignado 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade dos israelitas os impediu de entrar na terra prometida. E a incredulidade dos crentes ou dos que se dizem cristãos em não crer em Deus como Ele é, em não crer nas promessas das Escrituras tais quais elas estão, os levarão também a perder a oportunidade de entrar na Canaã celestial. Em Hebreus capítulo 1 é interessante observarmos também. Aqui diz: Deus, tendo falado em tempos passados, ora mais, ora menos, e de muitos modos aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ao qual constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem criou igualmente os mundos. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e através de Jesus Deus criou os mundos. Não somente o mundo físico, mas o mundo espiritual foi criado por Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua substância, e sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. A palavra poderosa de Cristo sustenta todas as coisas, pois Ele é o resplendor da glória de Deus e é a imagem expressa da sua substância. Que substância aqui? Substância divina. Em Cristo podemos perceber claramente o poder de Deus, a substância divina que se encarnou, se tornou homem, sem deixar de ser divino. E depois de fazer a purificação dos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto tem herdado nome mais excelente que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei? Aqui a questão de Cristo ter sido gerado pelo Pai não significa que Jesus foi criado pelo Pai. Nós cremos na geração eterna do Filho, ou seja, sempre o Filho existiu com o Pai. Como a luz não pode se dissociar do Sol, mas sempre existe fazendo parte do Sol, embora se diferencie do Sol, porque ela procede do Sol.
feito tanto mais excelente que os anjos, quanto tem herdado o nome mais excelente que eles. Então Jesus não é o arcanjo Miguel, como as testemunhas de Jeová querem fazer crer também, porque ele é mais excelente do que os anjos. E aqui nós vamos ver ainda: mas quando outra vez introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Até 1970, se não me engano, a tradução do Novo Mundo trazia aqui adorar, e todos os anjos de Deus o adorem. Depois, como eles viram que essa tradução, da tradução do Novo Mundo, ia contra o pensamento deles de não acreditarem na divindade absoluta do Filho, então eles mudaram para lhe prestem homenagem. E aqui diz ainda: a quem dos anjos diz, quem faz aos seus anjos ventos e aos seus ministros chama de fogo. Aqui está falando que os anjos, Deus faz deles ventos, e os seus ministros, que são os anjos, são chama de fogo. Mas do Filho, Deus fala diferentemente. Acerca do Filho, porém, diz, o teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Na tradução do Novo Mundo fala, Deus é o teu trono. Para não dizer que Jesus é Deus, eles modificam também esse versículo. É só constatar lá que não está de acordo com essa tradução aqui. Essa tradução é uma das melhores que se tem. A tradução brasileira é uma tradução tirateima. É usada pelas pessoas que fazem tradução. A tradução brasileira ganhou renome pela sua fidelidade ao sentido original. Chegou a ser conhecida como Bíblia Tirateima. Foi também levada em conta pela comissão revisora que, em solo brasileiro, preparou a Almeida Revista e Atualizada em meados do século XX. Segundo o depoimento de membros daquela comissão, nos muitos casos em que a tradução brasileira foi feliz em acertar o sentido do original, copiamos-lhes as frases, o que tornamos público com grande satisfação. É uma tradução muito boa essa aqui. Claro que não existe uma tradução perfeita, visto que os autógrafos se perderam. Aquele manuscrito que Paulo escreveu com pena, aquele manuscrito não existe mais, já se perdeu há muito tempo. O que temos é cópia das cópias, mas segundo um resumo de todos os manuscritos gregos existentes, todos os mais antigos, os mais recentes, há poucas diferenças, e as diferenças que existem não atrapalham na mensagem, na doutrina. Apenas são diferença de estilos, de modo de colocar as coisas. Então, os manuscritos que temos são confiáveis. É só nós vermos um estudo, por exemplo, do Wallace no site da Escola Charles Spurgeon. É só você ver lá sobre o Wallace, um senhor chamado Wallace lá, que é um homem que viaja pelo mundo, um grande um grande estudante e tradutor das Escrituras, e ele fala sobre essas questões aqui, que eu não sou perito nessa área para falar, mas eu creio que a tradução que temos em mão é uma tradução fidedigna e digna de confiança. E ela diz assim: acerca do Filho, porém, diz, ó que Deus diz acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Portanto, Deus, a filha chamada de Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Ninguém recebeu uma unção do Espírito Santo como Jesus, pois Jesus é Deus. Nele habita corporalmente toda a pleroma, toda a plenitude da divindade, o estado completo da divindade. Em Cristo não falta nada do ser divino. Ele não é um Deus menor, mas ele é Hotheos Pantocrator, o Deus Todo-Poderoso. E ele é o mesmo El Shaddai que apareceu a Abraão e falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É claro que não estou dizendo aqui que existem dois deuses. O que eu estou dizendo aqui é que a mesma ousia,
a mesma substância, a mesma hipóstase que o Pai tem, o Filho tem também. O Filho é da mesma substância do Pai. Ele é homoousios com o Pai, não é homoiousios. Ele não é de uma substância parecida. Ele não é um Deus menor que o Pai, mas ele é Deus com o Pai, e nós podemos crer nisso pelas Escrituras. E por isso não concordo com as testemunhas de Jeová e digo, a Trindade é realmente um ensino bíblico. E aqui ainda fala mais. Tu, Senhor, o Filho é chamado de Senhor. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido. Tu os enrolarás como um manto, como um vestido, e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não minguarão. Aqui o Pai está falando, chamando o Filho de Senhor. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Porque ainda está falando, desde aqui começa a falar do Filho. Desde o versículo 5, está falando totalmente do Filho, aqui na Epístola aos Hebreus. Quando começa a falar nestes últimos dias, Jesus é a antecipação do escatom. O escatom é a culminação de todas as coisas. Jesus inaugurou os últimos dias, então ele é a antecipação do escatom. E então, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido. Tu os enrolarás como um manto, como um vestido, e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não minguarão. Mas acerca de qual dos anjos jamais disse? Quando Deus disse para um anjo, nunca, para o arcanjo Miguel, Deus falou isso. Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Os anjos, não são todos eles espíritos ministrantes enviados para exercer o seu ministério a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui fala da salvação. A salvação é uma salvação escatológica, mas também é uma salvação presente, ou seja, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pode ter hoje, agora, no momento em que ele entrega o seu coração ao Salvador, a salvação. E essa salvação não é uma salvação de viver eternamente num paraíso na terra, não. É uma salvação celestial, viver com o Pai. Pois a Bíblia diz que sobre os salvos em Apocalipse, para finalizar, porque é muita coisa para estudar aqui, mas para finalizar, vamos ver o que Deus diz para os salvos aqui. Aqui fala, não haverá jamais maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, na Nova Jerusalém, e os seus servos o servirão. Será que esses servos que servirão a Deus aqui é simplesmente os 144 mil? Não, a Bíblia não demonstra que é isso. Fala que e verão a sua face e o seu nome estará nas testas deles. Uma linguagem simbólica de o nome estar nas testas significa que pertencerão totalmente a Deus os seus servos. Então é isso. Nós podemos confiar numa salvação escatológica, mas também presente, quando confiamos no Senhor Jesus. E a Trindade é uma doutrina bíblica. Não vou falar mais, porque creio que já demonstrei aqui biblicamente, para quem tem ouvidos para ouvir e para quem tem inteligência para raciocinar, que realmente a Trindade é um ensino bíblico. Amém. Deus os abençoe.